75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. E para quem achou que essa segunda quinzena de mês seria tranquila, sem altas nos preços para arroba, se enganou. A gente já tem, portanto, novo patamar de preços. A gente vai confirmar isso agora com o Gustavo Figueiredo, da AgroAgility. Gustavo já está aqui com a gente. Dá para dizer que é uma nova referência nos preços da arroba, Gustavo? E que patamar é esse? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Eu agradeço sempre o convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Alexander, é isso aí. O patamar foi ontem a mudança, Alexander, aí no cenário São Paulo, tá? Onde o boi de 255 aí passou a ser visto com maior frequência, tá? Ontem saíram animais, lotes de até 100 cabeças e até 500 cabeças de 255 para animais padrão China, e com uma negociação talvez aí no máximo de R$5 de desconto para aquele animal que não gerar o padrão durante o abate. Ou seja, 255 padrão China e 250 para um boi comum no estado de São Paulo, isso se tornou realidade, Alexandre, nesse momento. Muito bem. Agora, tem fôlego para continuar subindo? Eu pergunto isso porque daqui a pouco começa a necessidade do frigorífico de voltar às compras, né, Gustavo? Essa alta já é reflexo dessa necessidade ou ainda não? Alexandre, então vamos lá. Vamos dar uma voltada aí no que aconteceu um pouco durante setembro, principalmente a terceira semana, né, do mês de setembro, que foi uma semana ruim para a venda no mercado interno, onde todos os frigoríficos de mercado interno reportaram aí uma falta de comprador na carne. Todos esses frigoríficos que baseados só no mercado interno sentiram o peso dessa carne acima de 16, né, do boi casado no atacado acima de R$16 o quilo, e diminuindo a venda, esses frigoríficos de mercado interno, eles deram uma freada nas negociações, né, e passaram só a trabalhar com os estoques que eles tinham, ou seja, pararam de comprar no mercado interno e preferiram reduzir a compra. Só que neste momento, Alexandre, como eles sabiam também que a oferta disponível ela não era grande e a competição com o mercado externo passou a ser desigual nesse período, ninguém também saiu liquidando seus estoques de carne, porque se liquidasse todo o estoque de carne, a hora que ele voltasse para comprar, ele sabia que a oferta era pouca, né? Então, eles passaram aí uma semana praticamente aí em stand-by, e os frigoríficos exportadores fazendo a compra, o que tinha de oferta nesse período, e o que a gente analisou uma semana depois, que é essa semana que a gente entra, quarta para a última semana de setembro, é que a oferta disponível do boi de 250 foi pouca, e mesmo esses frigoríficos de mercado interno fora de compra, nós entramos essa semana com escala curta. Hoje a gente pode dizer praticamente que Brasil todo, a maioria dos frigoríficos não acabou a sexta-feira que vem, né? E baseado nisso aí, Alexander, durante esse período, o que a gente analisou e o que a gente observou, não analisou, o que a gente observou, os outros estados, mais uma vez, ficaram adiante de São Paulo, à frente de São Paulo. Pará, durante a semana passada, já saiu animais, mesmo que pontual, e quem, logicamente, tem uma negociação diferenciada devido ao volume, de R$260 arroba, lá no Pará. E em Minas Gerais, durante a semana passada inteira e essa semana, pecuaristas reportaram negociação de 260. O que a gente vê, analisando Minas e Pará acima de São Paulo, foi uma tentativa dos frigoríficos de tentar segurar e de conter esse ímpeto aí dos pecuaristas de pedirem mais no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é a base do preço, né, Brasil, e a base que gera o preço de bolsa, e bolsa explodindo gera uma retração de negociação. Aquele pecuarista que queria o 250 achando bom, a partir do momento que ele olha Minas 260, Pará 260,
desde que o futuro ande junto, ele também ia querer o 255, 260. E o que a gente vê e observou é que o frigorífico só ganhou tempo, Alexander, tentando comprar um animal mais barato aqui no estado de São Paulo. E essa semana não teve jeito de segurar. O mercado interno foi reportado desde segunda-feira que enxugou a oferta de carne no mercado. Os frigoríficos de mercado interno retomaram as compras dos animais e o frigorífico exportador, vendo também que as suas escalas não evoluírem, tendo contrato para serem cumpridos, passaram também a ter que pagar mais aqui dentro do estado de São Paulo, e a gente saiu de um boi que era médio, padrão aí de 250, hoje eles pagaram 255 e hoje é 255 para qualquer número de animais negociados, Alexandre, para padrão China. Porém, o volume na mão dos pecuaristas o maior volume na mão dos pecuaristas, a pedida é o 260. Então, Alexandre, sendo que Pará e Minas já andaram com antecedência em relação a São Paulo, se o frigorífico quiser fazer uma escala maior, com um volume de negociação maior, é o 260 e só resta a gente esperar aí aparecer esse boi de 260, o negócio realizado, que, na minha visão, até o final de setembro, nos próximos 5 dias úteis, é o que vai acontecer, Alexander. É o 260 aparecendo no mercado como referência para boi China num lote maior. Quer dizer, 255 já é realidade, o próximo alvo é o 260, que, na sua opinião, acontece ainda no mês de setembro. Temos só 5 dias, hein, Gustavo? Alexander, pode ser hoje. ou seja, tem condição para isso. Agora, 260 é um boi que ainda remunera o frigorífico em função do preço da carne? Alexander, vamos falar primeiro do exportador. O exportador é certeza, né? Que remunera e a gente tem demanda para isso. E a gente saiu de $1 durante a semana passada de 5,20 e nós estamos num dólar nesse exato momento de 5,56. Então a gente teve uma variação aí considerável e com certeza eles precisam cumprir e está gerando margem e eles vão ter que colocar esse animal para dentro, porque o único animal terminado e disponível para negociação é o animal terminado a coxo. E o animal terminado a coxo, Alexander, é aquilo que a gente vem falando. Os números estão aí, não existe outro animal, e não tem um animal de pasto para suprir e equalizar essa demanda aí para diminuir o preço nesse momento. Então, a gente só tem o animal terminado a coxo, e o animal terminado a coxo, 60%, 70% já está negociado com grandes frigoríficos. Sobram 30% para dividir aí entre os demais frigoríficos. Conta de papel, eu nem sei se é exatamente essa, mas a gente sabe que grande parte dos animais terminados a coxo, ainda mais quem tem volume, negocia antecipadamente esses animais, né? Uhum. Então, animal disponível para todo mundo é pouco, sendo que não existe o animal terminado a pasto. Então, para o exportador, os 260 é viável e rentável. É viável. É viável e outra, Alexandre, e ele tem que fazer escala, ele tem que cumprir contrato, né? E sendo viável, ele vai ter que colocar um animal sendo o 260 ou não. O único problema, Alexandre, de não ter um preço de 260 nesse exato momento, de alguns frigoríficos, até o menor, para completar a escala, é que ele não sabe, se ele abrir o 260 sem ter o volume na mão, ele não sabe quantos animais ele compra, ele não sabe se ele vai fazer uma escala grande. Oferta curta, né? Então, a oferta é pouca. Então, agora, se ele te falar assim, Gustavo, procura para mim aí, eu não sou isso aí, eu tô falando como se eu fosse um corretor, o frigorífico vem para mim e fala, procura aí para mim 10 mil cabeças 260 que eu fecho todos os... Não existe esse volume, Alexandre. Entendeu? Então, o que ele está procurando primeiro antes de mandar o 260? Saber qual é o volume de negócio que ele tem na mão. Uhum. Ele vai, faz uma varredura, verifica quantos animais ele completou ali. Ah, conseguimos 5 mil. Fecha os 5 mil e fecha. Mas não tem esse volume hoje. Porém, a pedida hoje de um pecuarista ou outro, eu tenho 1.000 cabeças aqui, eu tenho 800, outro tem 1.200. A pedida é 260. E o boi de 260? O 255, todo mundo já tem. Sendo 50 animais, 1.000, 2.000, 3.000. O 255 é padrão para animais China hoje no estado de São Paulo. Mas esse patamar dos 260, então, é viável para o frigorífico de mercado interno? É também, Alexandre. A única diferença é que antes, nas nossas entrevistas,
o pecuarista, o frigorífico comprava um boi de 240 e só o preço do boi da carne do boi casado já batia o 240, ele não precisava nem botar ágio, que seria o miúdo, o couro, tudo isso, né? Hoje, Alexandre, a gente falando que o boi casado é 16,50, eu estou falando do indicador CPEA, tá? 15 vezes, que é a conta de bruta que a gente faz aqui, é uma arroba de 247,50. Antes, a carcaça casada ele era um valor e o valor do boi negociado era igual, era semelhante ao do boi casado. Hoje não. Hoje, para ele virar o 260, você tem que botar 5% de ágio, que é o que geralmente a gente trabalhou a vida inteira, 5 a 10%, que já vai dar um boi de 259 nesse boi casado aí do atacado de 16,50 por quilo, tá? Então, é viável? Pode pagar o 255, 252, 253 para um boi comum? Pode. Sendo que nós estamos falando do boi casado a 16,50. Pode. Só que a margem reduziu para o mercado interno, tá, Alexandre? E o 260 deixa ali no 0 a 0 praticamente, então. No 0 a 0, mas ele sempre teve uma gordurinha aí. Nós estamos falando já que com margem ele consegue, porque ele vai colocar outros cortes acima disso. Isso é uma média da carcaça, mas é mais apertado para o cenário do mercado interno. Mas isso aí a gente não pode também esconder. A gente está falando de um boi casado a 16,50. A gente já viu esse valor maior que isso, né? O indicador CPEA já chegou a registrar preço acima disso, né, Gustavo? 16,67, né, Alexandre? A máxima dele. Tá? 15 vezes, nós estamos falando de um boi aí de 250. Se colocar 5% mais, nós estamos falando de 262. Tá? Essa foi a máxima do CPEA. E o que a gente viu aí nessa terceira semana com a piora do mercado interno foi uma busca maior por vaca. Né? Tanto que no dia 16/9, no indicador CPEA da carne, a vaca casada ultrapassou pela primeira vez aí o ponto de R$16. Ela foi para 16,10. E até o momento ela permanece acima de 16, sendo negociada a 16,22. O que mostra uma alternativa para o frigorífico interno também. Ele paga mais barato pela vaca, acaba sobrando um pouco mais para ele. Só que esse mais barato não é tão mais barato do que como era antes, né, Gustavo? A margem reduziu para o mercado interno e houve uma diminuição dessa margem que gera uma atenção maior para o cenário interno, né, Alexandre? Só que é o que a gente vem falando, a gente vive de oferta e demanda, e se a oferta no momento agora que a gente está atravessando ela é pouca, a gente pode ter uma sustentação dos preços ao longo, ou até uma valorização ainda dos preços mesmo da carne ao longo até o final desse mês e virada do mês para outubro, que a gente sabe que a virada de mês sempre tem uma reposição de estoque, alguma coisa assim. E se não há oferta de boi como imaginavam, que a cada mês que passa a imaginação é sempre para o mês seguinte da oferta, né? Pode ser que a carne tenha uma sustentação ou até uma valorização ainda ao longo desse final de mês. Agora, essa valorização da vaca casada que você trouxe para a gente aí como novidade, é em função de uma oferta restrita também ou foi um aumento da demanda por esse tipo de animal, Gustavo? Não, houve um aumento pontual, ela sempre tem esse aumento, Alexandre, quando há uma necessidade de comprar um produto com deságio, e a vaca é esse produto. Porém, Alexandre, é um ponto onde a reposição ela explodiu. Se a reposição explodiu também, a oferta de fêmea, contrabalanceando aí a oferta de boi no abate, ficou limitada. Ela não faz verão. Ela é muito limitada, então não há como a gente falar que essa oferta ela vai vir e vai continuar essa tendência de aumento de volume, sendo que a gente não tem esse animal a pasto, não tem o animal semi-confinado, a gente não tem base nenhuma para falar que em algum momento vai aparecer esse volume de animal. Hoje, o único volume de animal que a gente tem no Brasil inteiro, que nenhuma região do país produtora de região de pecuária, tem o pasto pronto para que dá condição para engorda, né, Alexandre? O que não está seco está queimado. Ou seja, temos então um novo cenário se desenhando aí para os preços da arroba, um novo patamar, o alvo é 260, pode ser alcançado aí nos próximos dias, principalmente com a necessidade do frigorífico de se preparar para uma demanda de início de mês. Mas e a demanda e o consumidor, Gustavo?
Vai ter bala para pagar esse novo patamar de preços ou será que não vai chegar até a ponta final? Ou seja, a gordurinha vai ser queimada aí entre a produção e o consumo? Alexander, carne barata que existe no mundo, a nossa é ainda, né? A nossa ainda a gente está negociando aí abaixo de R$ 50 aí a arroba, $50 a arroba, e os grandes exportadores, né, os grandes produtores aí é acima disso aí. A nossa carne ainda ela é barata perante o mundo. E a quantidade de oferta disponibilizada no momento, por ser pouco, Alexander, é ela que vai dar o tom dos preços a serem negociados no atacado interno e também mercado externo, né? E com o dólar subindo nesse patamar aí que a gente teve de 5,20 para 5,60 que bateu hoje, pode ser que esses contratos que comecem a ser fechados hoje comecem a ser fechados novamente naquele patamar de 8 toneladas dia. 8 toneladas dias na oferta que a gente tem disponível, Alexander, é muita coisa, a oferta, né, continuará restrita, né? Agora, não é isso que logicamente, que vai fazer preço, somente a exportação que vai fazer preço no boi Brasil, né? Logicamente que o mercado interno, ele ainda é 70%, se não me engano, aí é o share que nós estamos aí de mercado interno. Aumentou bem do que era, né? Diminuiu o mercado interno e aumentou a exportação, porém ainda o grande mercado consumidor da carne bovina brasileira é o próprio brasileiro. Uhum. Agora, a oferta disponível sendo baixa, Alexander, essa ponta final aí, principalmente dessa carne já premium, essa carne de qualidade, ela não vai deixar de existir, Alexander, ela só vem aumentando aí ao longo desse ano de 2020. Que o mercado consumidor nessa carne premium aí, ela era muito pequena, vem aumentando essa demanda gradativa aí todo ano, independente do valor da arroba negociada, que é um pessoal com poder aquisitivo mais alto, né, Alexandre? O problema é quando existe uma retração muito grande de uma classe mais baixa em relação à carne. Porém, o que a gente viu nessa semana que a carne bovina ela deu uma retraída, o que aconteceu com a carne de frango nesse período? Ela subiu de 10% a 12%. Foi. Né? Por quê? Porque há uma inversão, uma busca por proteína de outra fonte de proteína. Qual é a outra fonte de proteína? Ave, suíno, seja lá o que for. A partir do momento também que há uma retomada dos preços da carne de aves, ela dá sustentação também para a mantença do preço da carne bovina nesses patamares que a gente vem trabalhando acima de R$16 o quilo. Ou seja, o mercado está meio que dado, então, Gustavo? Nesse momento, Alexander, está meio que dado. A única diferença, a única espera que existe do mercado, logicamente, é que o outubro exista um volume de animais confinados maior. Tá? Mas pode acontecer? E é isso que faz... Alexander, pode. Na minha visão, tá? Eu já acho que a gente vem abatendo os animais de uma forma compassada. Não há animais que estão sendo retraídos para uma negociação melhor, porque a cada semana que passa a negociação é melhor e aquele animal que está terminado, eu já venho pontuando isso, ele vem sendo abatido. Aquele animal que está pronto, ele não fica lá esperando mais preço, ele está sendo abatido. Ou seja, não há uma retração da oferta para sair tudo de uma forma pontual. Existe um volume aí, uma tendência de outubro ter um volume maior do que setembro? Sim. Agora, a oferta, a demanda da exportação, a demanda do mercado interno, vai fazer com que essa oferta faça com que a arroba tenha uma queda brusca? Alexander, eu não acredito, entendeu? Eu não acredito. Pode ter uma queda. Da mesma forma que o boi sobe de 5 em 5, a queda é de 5 em 5, cai 10, 15 reais, se tiver uma oferta pontual mesmo, se tiver, né? A gente não consegue analisar isso aí de uma forma assim, porque os dados brasileiros aí para isso, eles são inconsistentes, então não dá para analisar isso. Isso é através de sentimento que a gente tem em cima das conversas, em cima de conversa com o cliente, de animal disponível, o quanto ele vai disponibilizar em outubro frente aos outros meses. Só que aquele, por exemplo, todo mundo que matou boi em setembro, esse boi em setembro não fica pronto em outubro. Ou seja, se existe um confinamento com 5 mil bois, ele está cheio, nossa, ele está cheio. Ok, eu matei 1.000 bois em agosto, matei 1.000 bois em setembro. Esses 2.000 bois que eu matei, eles não ficam prontos em outubro, né, Alexandre? Ou seja, a oferta está sendo equalizada ao longo do tempo.
Então, não existe, eu estou acreditando que não existe uma concentração grande em um período onde vai existir uma queda muito brusca do valor da arroba. Eu acho que ela vem sendo entregue de forma gradativa e vem equalizando de forma certeira a oferta e a demanda. Então, o boi sobe a partir do momento que faltou oferta. Achou muita oferta num patamar, achou oferta, vamos verificar o que vai acontecer. Agora, se a escala alongar de uma semana para 2 semanas em um determinado período de outubro, logicamente que a gente vai ter uma queda do valor da arroba em algum momento. Porém, o que a gente está analisando ao longo desse tempo é que a cada momento que eles fazem uma escala de uma semana e se sentem confortáveis em manter aquele preço, a partir do momento que eles tentam um recuo, isso não ocorre, porque a oferta não existe de forma grande. Se existisse, Alexander, logicamente que a arroba iria descer e a oferta e procura, ela continua sendo aí o norte das negociações. Agora, sempre temos que ter uma interrogação que a cada ponto que sobe, os patamares do valor da arroba que a gente vem sendo negociado, ele é mais perigoso o tombo, né, Alexander? Isso aí. Então, desde o 220, 210, eu venho falando, trabalhar com opções e resguardando o valor mínimo da produção, isso aí é o mínimo de gestão de risco que cada um tem que ter dentro da sua propriedade. Hoje, você defender um 240 para outubro é uma coisa errônea? Lógico que não. 240 você já tem uma margem em cima da sua produção, você já dorme tranquilo durante outubro, porque tem uma tendência ou uma expectativa de ter mais animais durante outubro, né? Agora, vai se confirmar? É só ao longo do tempo que a gente vai conseguir analisar isso aí. Não dá para a gente verificar isso. Eu acredito, a AgroAgility aqui, pelas análises que a gente faz, é que a oferta existente hoje ela vai ser gradual também, que houve em setembro, ela vai ser disponibilizada gradual também durante outubro. Não vem uma oferta grande aí. A única coisa que pode ter é um frigorífico ou outro que tem um volume de termo maior, ter um volume de termo maior ao longo do dia 15 de outubro a dia 30 de outubro, e isso fazer com que exista uma estabilidade maior no valor da arroba. Mas e depois disso aí, Alexandre? Se realmente entrar uma oferta maior durante outubro, o que acontece em novembro? Nós não vamos ter animal de pasto ainda terminado, nem semi-confinado, não vamos ter nada. Ou seja, nós vamos ter um buraco de oferta entre novembro e dezembro gigante. E aí, qual vai ser o patamar que vai estar a arroba para a gente entrar para novembro e dezembro? Vamos supor que em outubro entrou uma oferta, o boi caiu para 240. Para onde vai o valor da arroba em novembro e dezembro? Logicamente, mantendo a exportação nesses patamares. Sendo que aí entra 13º, que a gente tem um consumo maior de final de ano, nós temos eleições, né? Então, analisando se a seca histórica que a gente tem nesse período, a gente está com um cenário para oferta de boi terminado no coxo, de boi terminado ao longo do final de 2020, onde em nenhum momento a gente aponta uma oferta generalizada que vai vir e vai fazer a arroba equalizar para 220. Pelo contrário, a não ser que seja um outro, a não ser que seja um outro fator que não tem como a gente prever, você ou qualquer outro analista. Todos os números de confinamento que a gente acompanhou até agora são inferiores ao volume produzido no ano passado, né? Pode ser que haja uma correção agora, principalmente nesse momento que o boi deu uma valorizada no mercado futuro, enfim, mas até onde a gente acompanhou, Gustavo, o volume de animais confinados tende a ser menor do que do ano passado, que já foi um Deus nos acuda, né? E um outro ponto, né, Alexandre, que a gente nem tocou aqui ainda e que gera ainda mais pressão sobre a alta, nós estamos falando hoje do milho que bateu aqui no mercado futuro de R$63, né? Então, não é só o boi que está valorizando, não é só a reposição que está valorizando, mas é todo o custo da produção que está valorizando, né, Alexandre? Sim. E outra questão é o que você colocou sobre reposição, é que a única retração que existe na venda do negócio, de um boi gordo terminado, é o seguinte: às vezes o animal está lá no coxo e o pecuarista fala, eu vou vender esse animal, e aí ele vai vender e ele não tem a reposição pronta na mão dele ainda, ele não achou a reposição. Aí ele fala assim, eu vou vender para quê se esse animal ainda tem caixa para ganhar? Né? Por quê? Porque se ele vender, ele não tem como repor esse animal, porque ele não tem esse volume de animal para repor, ou num patamar de preço que ele acha condizente para tomar o risco, né?
Então, o que ele faz? Se ele percebe que o animal ainda tem estrutura, que é o que a gente chama de caixa, para ganhar mais peso ao longo de 15 dias, 20 dias ou 30 dias, ele está com a comida comprada, com um custo bom, onde ele vai valorizar ainda mais aquela arroba que ele vai colocar naquele animal, ele está segurando sim. Aí esse está segurando, né? Agora, aquele cara que o animal já está explodindo, já não tem mais estrutura para ganho, e ele já está com o animal já no pasto dele lá, no pasto que não é pasto, na verdade, é só naquele piquete onde ele já está dando um proteinado para o animal, para ele entrar no coxo, esse cara vai abater esse animal e vai dar condição para um outro ganhar mais do que aquele que já está, vamos falar, na curva, no topo da curva e não tem mais como ganhar, né? Então, existe isso. E muitas pessoas que precisam de volume, Alexander, o que está acontecendo? Ele não acha um animal, vamos falar de um animal de 12, 13, 14 arroba, com volume. Tem muita gente que eu já conversei, pecuaristas, que reduziram o peso de entrada nos animais do coxo. Se ele reduzir o peso de entrada dos animais do coxo, tudo bem, ele vai ter um custo maior, ele vai ficar mais tempo, e aí é o ponto, ele vai ficar mais tempo. Quando esse animal vai ficar pronto, se ele colocou um animal de 10, 11 arrobas no coxo? Eles não são mais 90, 120 dias. Eles são mais, mais do que isso, né, Alexandre? E aí você tem ainda uma oferta mais compassada. E não uma oferta onde ela vai concentrar tudo num período só. Então, a gente analisando e botando tudo isso dentro de uma caixinha que a gente acabou de falar aqui, não tem como a gente analisar que a gente vai ter uma desvalorização da arroba muito grande no curto prazo. Gustavo, nosso tempo está se esgotando aqui, mas tem uma pergunta do Luiz Abel. Ele quer saber quanto os frigoríficos criam e quanto compram de pecuaristas em termos percentuais. O frigorífico tem produção própria? Tem, Alexandre, tem sim. Só que frente ao abate que a gente tem anual aí, que é de 35 a 40 milhões, isso aí não pouco, é nada, né, Alexandre? Não, é pouco. Isso aí ele só consegue equalizar preço com a sua própria oferta a partir do momento que você tem uma oferta ainda maior, né? Então, tem uma concentração de bois que vão sair do dia 15 a dia 30 de outubro, e esse frigorífico conseguiu completar a escala dele de uma semana com o próprio boi, aí ele dá nesse período aí, ele dá uma freada na valorização da arroba. Mas a gente sabe, Alexander, assim, ao longo dos anos que a gente vem trabalhando, estudos que a gente faz, é que o boi a termo, ou o boi contratual, negociado de forma antecipada, ele nunca foi o principal fator que fez o valor da arroba desabar, tá? O que faz o valor da arroba desabar é quando você tem a concentração de boi a termo mais a concentração de boi de pastos e semi-confinados saindo junto. Ou seja, quando você tem oferta, olha aí o cenário que nós estamos. Nós estamos com todos os confinamentos grandes do estado de São Paulo cheios, com fila de espera e com valorização da arroba ao longo do semanal, né? Ou mensal, seja como queira. Então, não é isso aí que vai fazer com que o valor da arroba suba ou caia de forma drástica. O que faz isso aí é realmente a oferta disponível e a demanda existente aí dentro do cenário pecuário. Legal. Meu caro Gustavo Figueiredo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez, pela sua análise muito produtiva, muito interessante aí, principalmente quando a gente começa a ver as possibilidades que o mercado tem ainda para trazer novos patamares de preços para a arroba. Obrigado por enquanto e volte sempre, Gustavo. Eu que agradeço e vamos ficar atento aí. Até o final de setembro estamos aí bem positivo e vamos atento aí dia a dia aí depois para outubro. Legal. Eu que agradeço sempre o convite, Alexander. Muito obrigado. Grande abraço, Gustavo. Até a próxima. Um abraço. Tá aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente. Gustavo já afirmando aí que temos referência de 255 para São Paulo. Alguns negócios acima disso já começam a sair e ele não duvida que até o final do mês, ou seja, entre hoje e os próximos 5 dias aí, a gente tenha um boi já sendo negociado no patamar dos R$260, patamar que já é realidade em outras praças como Minas e Pará, por exemplo. Então, vamos ficar atento para essa modificação nos patamares dos preços da arroba. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem João Batista Olive na sequência com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.